bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez reunidos pelo Evangelho, rogando a Jesus que ilumine os nossos pensamentos, ilumine a nossa semana, para que possamos ser fiéis divulgadores da Boa Nova. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por todas as bênçãos que recebemos, pedindo a Ele que esteja conosco, nos iluminando e nos fortalecendo. E o nosso tema de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 72, chama-se Incompreensão. Começa com os trechos mais bonitos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, que diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. São palavras de Paulo, que no seu apostolado fez tudo o que era possível para que o Evangelho chegasse à maior parte possível das pessoas. E ele diz assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Se a gente entende que uma coisa é verdadeira para a gente, se nós acreditamos no Evangelho, embora haja muita incompreensão no caminho, e às vezes a incompreensão parte mais da nossa dificuldade de expressar as nossas verdades do que necessariamente das pessoas entenderem. É preciso saber também que muitas vezes a gente não sabe se colocar e a gente precisa aprender a fazer isso. Mas ele disse, se a gente já sente alguma claridade do Evangelho, a gente tem que continuar combatendo as trevas, principalmente dentro de nós. E ele diz assim: não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Muitas vezes porque a gente conhece um pouquinho mais do Evangelho ou a gente conhece mais sobre qualquer assunto, muitas vezes a gente se torna arrogante com esse conhecimento e a gente quer ajudar as pessoas impondo a nossa vontade, porque a gente acha que é melhor e a gente acha que tem o direito de impor isso às pessoas. E como ele diz aqui, se a gente já sabe alguma coisa, é importante que a gente efetivamente saiba, tenha certeza de que sabemos mais e melhor. Se nós já sabemos isso, nós temos que ter sabedoria e, sobretudo, amor para passar essas verdades, e paciência, e tolerância, e boa vontade, porque, como eles dizem, nem os dedos das mãos são iguais, assim como as pessoas não são, cada um está num estágio de aprendizado. E se a gente quer que os outros tenham paciência com as nossas dificuldades, tanto quanto nós temos que ter paciência com a dificuldade alheia. E ele diz: gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. É como a gente impor para uma criança alguma coisa que a gente tem certeza que está certo. A gente sabe que está certo mesmo, que aquilo talvez lá na frente cause sofrimento. Mas dependendo da maneira como a gente coloca, a gente acaba criando um trauma, uma situação muito infeliz que faz com que ela pense mais no sofrimento do que na lição. Então a gente precisa graduar. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. A lição da escola é perfeita nesse sentido. Nós precisamos cumprir cada série, cada etapa de aprendizado. E não significa que aqueles que começaram agora são inferiores àqueles que já estão no final. Eles só estão em níveis diferentes de aprendizado.
Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não esqueça que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Como a gente faz com as crianças, explica 1000 vezes, e às vezes a gente perde a paciência, mas a gente volta atrás e percebe que é uma criança. E é uma criança que precisa aprender de acordo com a sua capacidade de entendimento. A natureza não dá saltos. Assim como nós precisamos ter paciência com aquelas pessoas que estão agora ao nosso redor, já houveram muitas pessoas que tiveram paciência conosco para chegar onde a gente está. E olha que nós estamos muito, infinitamente, muito longe de sermos perfeitos. Ele diz, não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo. Quando arremessado ao poço lamacento, todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Num mundo tão complexo como a gente está vivendo agora, com opiniões tão diferentes e tão contundentes em muitos casos, é preciso usar o bom senso. Sabe, a história de respirar fundo e primeiro pensar se o que nós estamos falando tem coerência, se está seguindo o Evangelho, para a gente saber se tem coerência, saber o que Jesus faria nessa situação. E a partir daí, ter paciência para colocar as nossas verdades, porque nem sempre elas estão certas e nem sempre as pessoas são capazes de compreendê-las no todo. Então é preciso modular, é preciso passar com paciência, com boa vontade, com coragem. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que por todos os meios chegar a erguer alguns. E em primeiro lugar a gente tem que usar essa frase para nós mesmos. Temos caminhado aí pela vida e com certeza houve alguém que se diminuiu, que teve paciência, que acreditou em nós e se fez fraco para entender as nossas dificuldades e teve paciência e nos deu a mão e nos ensinou a caminhar. Muitas vezes estão dentro do nosso lar, são os nossos pais, a nossa mãe, aquela pessoa que acreditou em nós e colocou nessa esperança de que pudéssemos ser melhores, toda a energia dela. E por isso hoje nós estamos falando de Evangelho, e por isso hoje nós estamos tentando ser melhores. Já saímos um pouco dessa escuridão que a gente vivia antes, em que a gente era muito mais egoísta, muito mais orgulhoso, que queríamos as coisas só para nós e do nosso jeito. Quero crer que a gente já melhorou um pouquinho. Nesse caminho tiveram pessoas que nos ensinaram, nas nossas igrejas, de qualquer linha, na nossa escola, um professor, um amigo, enfim, sempre teve alguém que confiou que nós pudéssemos aprender e se dispôs a ensinar a gente. Então, talvez agora, em algumas lições, porque ainda precisamos de pessoas para nos auxiliar o tempo todo, sobretudo Jesus, para nos orientar no caminho do bem, mas se nós já aprendemos esse pouquinho, a nossa obrigação é aprender e ensinar com a mesma paciência, com a mesma boa vontade que tiveram conosco. E se no caminho não tivermos essas pessoas de boa vontade para nos auxiliar, aí sim que a gente tem que se tornar mais forte para entender que se foi dolorido para nós, também vai ser dolorido para aqueles que estão perto de nós. Então um pouco de bondade, de boa vontade, de paciência com aqueles que estão caminhando junto conosco no aprendizado, cada um no seu grau de entendimento.
e que Deus tenha piedade de nós, para que todos juntos possamos encontrar as verdades do Evangelho e principalmente que a gente aprenda a colocar em prática no nosso dia. Graças a Deus. E nesse momento, a gente sempre faz as nossas vibrações, mentalizando luz e paz para todos os lugares que os nossos pensamentos trouxerem, para o nosso lar, para aquelas pessoas que estão doentes, para os nossos queridos, para aquela pessoa que a gente tem muita dificuldade de entendimento, que a gente possa mandar para elas os nossos melhores sentimentos, para que elas encontrem a paz, a felicidade, o equilíbrio, para o mundo tão conturbado, para os presídios, para os lugares que se encontram em guerras, para aqueles que vivem da violência, para todos eles os nossos pensamentos de luz. Para aqueles que estão desamparados nas ruas, nos lares, nos asilos, nos orfanatos, que eles recebam o nosso carinho, o nosso amor e a nossa luz. E que possamos deixar uma vibração com muita luz, com muita fé, para que o plano maior use aonde for mais necessário. E assim encerramos mais uma leitura, mais um pouquinho de aprendizado no nosso dia, que a compreensão, a boa vontade e a fé sejam os nossos guias, que Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos amparando. Mestre amado, fortaleça os nossos passos, para que sejamos dignos do Teu Evangelho. Graças a Deus.